A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje vamos meditar no capítulo 8, versículos 1 ao versículo 6, que nos diz assim: E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades das munições que edificou em Amate. Edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e a todas as cidades das munições que Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Queridos, chegamos ao capítulo de número 8 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. E aqui nós estamos já caminhando para o final dos registros acerca do reinado de Salomão. E o que nós vamos perceber neste capítulo é que Salomão foi bem-sucedido em tudo quanto quis fazer, porque Salomão, ele caminhou pelo princípio do temor e a obediência aos princípios ensinados pelo seu pai, que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Logo, nós vamos perceber que o sucesso de Salomão está diretamente associado aos cuidados que ele tinha com o zelo para com a fé que ele professava no seu Deus. Logo, meus queridos, nós vamos ver que quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos agradar ao Senhor, o Senhor abençoa. E aquilo que nós propomos a fazer, nós somos também bem-sucedidos, desde que estes projetos que nós tenhamos estejam de acordo com a vontade de Deus e que não venha ferir os seus princípios, pois uma vez que nós caminharmos por estes trilhos, nós com certeza traremos brechas que vai nos causar dificuldades na nossa vida espiritual. Nós vemos que, apesar de ter tido um governo com grandes proezas, nós vamos ver que Salomão ele teve deslizes dessa natureza. Mas aqui, nesse capítulo, os versículos que lemos, nós vemos que tudo aquilo que ele desejou fazer, o Senhor abençoou que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu construir uma casa para o nome do Senhor. Isso foi algo que trouxe, com certeza, um grande mover para o seu governo, pois houve manifestações gloriosas de Deus. Depois a Bíblia registra que ele consegue ali edificar cidades fortalezas, ele consegue fortalecer o seu reinado, tudo depois de ele dedicar a sua vida e o seu reinado para honrar o nome do Senhor. Quando você honra o nome do Senhor, o Senhor abençoa a sua vida, o Senhor abençoa a sua casa, o Senhor abençoa os seus projetos. Isso é o que nós vemos aqui na vida de Salomão. E nós vamos ver aqui no versículo 11 que registra o deslize de Salomão, que vai levá-lo um pouco mais à frente no seu reinado, a ter experiências amargas espirituais.
A Bíblia diz que, no versículo 11, que Salomão, ele faz subir a filha de Faraó, da cidade de Davi, para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Ou seja, ele tinha, esta mulher que era egípcia e ele tinha consciência. Olha só o desastre espiritual de uma pessoa. Ele tinha uma mulher e ele entendia que não era bom, não era aprovado que esta mulher habitasse na casa aonde tinha ficado a Arca da Aliança, porque era um lugar santificado ao Senhor, e então esta mulher não poderia estar ali. Olha só que deslize espiritual. Uma pessoa vai ter algo na sua vida, que ele não pode levar para a presença do Senhor. Isso é um desastre espiritual, porque tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos, todas as alianças que nós fazemos, não pode provocar em nós esse sentimento de que isso não pode ser levado para a presença do Senhor. Esse é um deslize espiritual que acontece na vida de Salomão. E com certeza o Senhor, quando orientou os filhos de Israel que eles não se envolvessem com alianças que não fossem com o próprio povo de Israel, a preocupação de Deus era porque ele dizia que essas pessoas iriam corromper o coração do povo de Israel, eles deixariam de adorar o Senhor, iriam oferecer sacrifícios a outros deuses. E não aqui, porque esse livro de Crônicas é um resumo da história do povo de Israel, que foi feita depois do cativeiro babilônico. Então eles refazem esses registros para trazer à memória do povo a história que havia passado, mas nós vamos ver, se voltássemos lá no segundo livro dos Reis, a história mais detalhada de Salomão, nós vamos ver que ele termina por oferecer sacrifícios a outros deuses, exatamente por causa das mulheres que ele tinha, que não temia ao Senhor. Então nós precisamos tomar este cuidado. Mas Salomão, ele, enquanto estava aí com o seu coração voltado integralmente para o Senhor, Deus foi abençoando todos os seus projetos. Então, na reflexão de hoje, nós aprendemos: quando o nosso coração está voltado integralmente ao Senhor, Ele nos abençoa. Mas isso não nos coloca imunes de nós sermos tentados e atraídos a ter coisas na nossa vida que vai causar separação entre nós e o Senhor. Que nós estejamos alertas, que nós estejamos atentos, para que nada venha roubar o nosso coração, mas que o nosso coração permaneça integralmente ligado no Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia e continue sendo edificado por estas palavras. Compartilhe e abençoe alguém. Deus abençoe. Até a nossa próxima reflexão.